Boa noite, bem-vindos a mais uma semana de falatório ao final da noite na RTP2. Tenho de começar por vos confessar que o meu convidado desta semana confirma aquela frase popular que diz que as aparências iludem. Efetivamente, no plano de emissões desta série de falatórios, os meus convidados situar-se-iam em termos etários algures entre os 30 e os 40 anos. Seriam figuras a meio caminho entre a revelação e uma consagração unanimemente reconhecida. Seriam, enfim, figuras públicas, mas não necessariamente populares. Este critério que tento aplicar há 6 meses com o rigor possível falhou redondamente esta semana, porque as aparências iludem. O meu convidado, um homem cuja longa carreira eu atribuía, na minha ignorância, apenas a um arranque precoce, passou já aos 50 anos, embora não pareça, nem fisicamente, nem nas áreas a que está ligado. Político, também jornalista, também melómano, é um homem profundamente ligado à música popular. Comunista convicto, vai para 30 anos, tem sido nos últimos 20 a cara de uma das mais importantes produções anuais do PCP, a Festa do Avante. Está ligado a ela desde o primeiro minuto, como esteve ligado a toda a produção de espetáculos de música da Lisboa 94, capital europeia da cultura, como é um homem ligado à escrita, como foi publicitário há muitos anos atrás, enfim, é um dos casos a que se aplica a imagem homem de 7 instrumentos. Neste momento ele é deputado na Assembleia da República, cronista de jornal e presumo que esteja já a trabalhar na Festa do Avante de 1997. Bom, para mim, ele está então nessa faixa definida para os convidados do painel de falatório de segunda-feira. E adiante, pedi-lhe que trouxesse um objeto da sua estima pessoal, ele trouxe mesmo. Não é um objeto, são duas peças de ferro, penso eu, que não faço agora ideia nem o que são, nem para que servem. Ruben de Carvalho, boa noite. Boa noite. O que é que são estas coisas que estão aqui em cima da mesa? Ora bem, há duas formas de pôr a questão. O que é que elas são, rigorosamente, e o que é que elas são para mim. Bom, não é? Exatamente. Ora bem, o que elas são aquilo que se chama, na sua utilização técnica, dois apertos de rama. Ou seja, estas duas peças, vistas deste lado esta, verifica que se tem aqui um encaixe para funcionar uma chave, que uma vez aqui introduzida, faz sair esta peça, fazendo, portanto, disto uma peça que aperta qualquer coisa que esteja aqui. De torno, é isso? Qualquer coisa que esteja aqui e qualquer coisa que está aqui. O que está aqui é uma rama, a saber, a grade dentro da qual é metido o chumbo de composição. O que está aqui dentro é o chumbo da composição, com que até aqui, e ainda hoje em muitos sítios, mas em todos os sítios aqui há 20 anos atrás, se imprimiam jornais, livros, panfletos, qualquer outra coisa. E porquê é que trouxe essas duas peças? Ora bem, estes dois apertos de rama faziam parte dos apertos de rama do século e foram-me oferecidos quando o século acabou. Eu já não estava no século nessa altura, mas o Avante, de que eu sou ainda chefe de redação e de que fui chefe de redação desde o seu aparecimento legal, começou por ser feito, o primeiro número legal do Avante foi feito na tipografia do século, onde eu tinha trabalhado desde 1963 e onde comecei a ser jornalista. E quando o século fechou, um grupo de tipógrafos do século, muitos deles ainda vivos, convidaram-me para almoçar e levaram-me dois apertos de rama do século, duas peças num jornal que já não há, que eu guardo religiosamente, pode dizer-se? Religiosamente, por muitos motivos, por muita coisa que tem que ver comigo. Muito bem. Ruben de Carvalho, já sabem que é o meu convidado desta noite. Eu que gostaria, entretanto, de pedir desculpa a ele e também aos espectadores da RTP. Há 8 dias atrás, por razões de ordem técnica, o falatório não pôde ir para o ar, mas tanto eu como o Ruben estávamos aqui sentados, exatamente já com estas peças, prontos para a conversa. Enfim, Pedro, posso? Diga. É que eu, acerca do que aconteceu há 8 dias, eu penso que é necessário dizer alguma coisa aos telespectadores. Não. Contrariando, aliás, o que é hábito da RTP, eu sei. Não é? Porque na RTP acontecem as coisas mais bizarras, há programas, não há programas, eles atrasam-se, etc, e não se dá uma explicação aos telespectadores. Eu gostava de dizer, porque nós, de facto, como acabou de dizer, estivemos aqui. O problema que aconteceu foi bizarro, saiu em jornal, não é? Desapareceu uma chave. Ou pronto, não desapareceu. A chave ficou dentro de um sítio... Oh, Ruben, não me envergonho. Não, assim não. O que eu envergonho, e acho que é de envergonhar, é uma instituição onde pode acontecer um problema como este. Além disso, ainda quero dizer outra coisa. Note, Pedro, eu tenho muito gosto em estar aqui consigo, já trabalhei consigo e guardo disso uma excelente recordação. Você convidou-me, tive o maior gosto em estar aqui, mas o que aconteceu é que, por culpa que não foi sua, nem das pessoas que trabalham neste programa, aqui há 8 dias não houve programa. Não é? Bom. Seria, penso eu, de bom tom, faria parte pelo menos dos nossos hábitos, seus e meus seguramente, que alguém, além de
da consternação que aqui tivemos há 8 dias e daquilo que me disseram, que alguém responsável por esta casa me tivesse dito alguma coisa ao longo desta semana. Não me disseram, e eu tive hoje o cuidado, perguntou-me qual era o segundo livro que eu trazia. Pois eu achei estranho porque estava aí um objeto a mais. Eu trago um manual de etiqueta e boas maneiras, que lhe vou pedir o favor de entregar ao Conselho de Administração da RTP, e trago um porta-chaves da Festa do Avante. Não é? Peça seguramente bizarra nesta casa e que, portanto, não será esquecida, não é? Para que as chaves desta casa não se voltem a perder. Peço-lhe o favor de dar o devido seguimento a isto, para que outra pessoa não seja sujeita àquilo a que eu fui sujeito. Posto isto... Chama-se isto em qualquer dos casos um homem com profundo sentido de humor. A verdade é que o Ruben de Carvalho está aqui hoje para fazermos o falatório. O mais difícil é hierarquizar a sua biografia. É mais difícil isso do que conversar com ele, que é um homem, como já viram, de boa conversa. Já sabem que podem entrar em direto na emissão, utilizando os telefones 795-0593 ou 795-0594. Mais para a frente daremos voz aos que tiverem perguntas a fazer ou opiniões a manifestar. Para já, confesso que estou perante um daqueles casos em que não sei por onde começar. Não sei se foi por aquilo que o Ruben disse, porquê, mas não sei mesmo por onde começar. Ruben de Carvalho, eu acho que a sua biografia indicaria, apontaria que deveria estar ligada à Expo 98 e, no entanto, não está. Porquê? Não foi convidado, não aceitou, o partido não lhe dá tempo para se dedicar a uma organização desse género, ou o quê? Bom, em primeiro lugar, em rigor, não fui convidado. Pronto, isso é um facto. Em segundo lugar, isso não significa, em todo caso, que eu não esteja na Expo 98, por exemplo, porque não fui convidado. É claro que, em rigor, não estou lá porque não fui convidado, não ia lá entrar de qualquer outra forma. Não significa que, se tivesse sido convidado, de qualquer forma entrasse. Dependeria, como em muitas outras circunstâncias da minha vida. No fundo, era por aí que eu queria ir. Acredita na Expo 98, na sua qualidade de produtor de espetáculos há mais de 20 anos. Esteve ligado à Lisboa 94, que foi uma iniciativa, não com a grandeza da Expo 98, nem comparável, mas em qualquer dos casos, uma iniciativa de grande dimensão. Qual é a sua perspectiva há menos de um ano da Expo sobre o que poderemos esperar dela? Eu poria o problema de outra forma. Eu julgo e continuo a julgar, daqui até ao fim, que não é tanto o que é que a gente pode esperar da Expo, é o que é que a gente pode fazer da Expo. O facto de eu não estar a trabalhar na Expo, penso que não me põe de fora da Expo, como não deve pôr ninguém de fora da Expo. Independentemente das vicissitudes várias que a Expo tem, dos conceitos mais variados, etc., há na Expo elementos que têm que ver profundamente com todos nós. Não é? E eu sublinharia, nomeadamente, 2 que, a meu ver, são determinantes, e acrescentaria talvez um terceiro, mas há 2 que me parece que são fundamentais. Ponto 1, pela sua própria temática, a Expo terá, se como tal utilizada, um papel de despertar potencialidades e consciências e interesses em Portugal para um problema vital dos tempos que se vão seguir. A temática da Expo, em termos dos oceanos, quer por problemas gerais da vida do mundo e do planeta, quer até por questões próprias nossas, portuguesas, um elemento determinante que nos deve merecer a maior atenção. Por outro lado, a Expo representa uma possibilidade de recuperação importante de Lisboa, da zona oriental de Lisboa. Acredita que essa recuperação é possível, ou seja, que para lá da exposição e para lá do eventual sucesso da própria exposição, em princípio, nada indica que ela não possa ser um sucesso. Acredita que essa recuperação será feita? Pedro, eu penso... Há pessimistas que acham que pode estar ali a nascer, podem estar ali a nascer novos guetos. Um gueto de luxo ou sem ser de luxo. Evidentemente que esses riscos existem sempre. E, enfim, estará, mais uma vez, na nossa mão. Não é uma coisa que dependa de outros, depende da intervenção que tenhamos impedi-lo. Mas o que para já há uma coisa, ainda há poucos dias eu disse isso, há uma coisa que é importante sublinhar. A Expo já resolveu um problema de que a esmagadora maioria das pessoas não tinha consciência. Note que Lisboa, ao longo dos últimos 100 anos, foi deslizando para o Ocidente, foi deslizando para Poente, por motivos de ordem vária, mas foi deixando para trás, no rastro da sua deslocação para Poente, digamos, um território de ninguém,
que Lisboa não conhecia porque está há anos separada do Rio por uma política absurda de propriedade portuária por parte da administração do Porto de Lisboa, e ninguém sabia o que é que existia naquele canto oriental de Lisboa. Não é? Uma vaga ideia de ferros velhos. Bom, mas é de facto uma vaga ideia de ferros velhos. Não é? São dezenas de anos de ferros velhos e mais de ferros velhos que não são sequer, nunca são. Uma sucata e um lixo nunca é inócuo, nunca é sem riscos. Mas mais do que isso, não é? Eram situações de depósitos de combustíveis com condições de segurança completamente degradadas, canalizações e tubagens completamente ultrapassadas em todos os seus funcionamentos, lamas poluídas, enfim, um conjunto enorme de questões que, note, não é um problema único de Lisboa. Barcelona tinha uma situação muito semelhante numa zona degradada do seu porto e que só, de facto, intervenções com um nível de mobilização de vontades e de possibilidades, até que conseguem dar uma volta. Eu penso que esse aspecto está feito, não chega, mas pelo menos esse está feito. Há uma zona da cidade que foi pelo menos lavada, limpa. Agora, evidentemente, que o resto ainda está por fazer. Costuma dizer, habitualmente, e em algumas entrevistas que li, que é um jornalista e é um político. Atividades aparentemente inconciliáveis. Porquê? Ou não? Porquê? Pergunto eu. Não, quer dizer, não sou eu que tenho que explicar aparentemente isso. Inconciliáveis. Eu Acha acho que não são? Não, de todo, nem todo, acho que não são. Nunca o achei. Penso sim que há uma frontalidade que, aliás, é exigível às duas situações. Mas reconhece, pelo menos, que não é, diria, politicamente correto hoje em dia afirmar uma pessoa dizer eu sou jornalista e sou político. Estou a lembrar-me, por exemplo, do caso do Paulo Portas, que quando decidiu candidatar-se como deputado pelo Partido Popular, a primeira coisa que disse foi eu vou abandonar o jornalismo. O mesmo fez, por exemplo, o Manuel Margueres, lembrei-me também. Entretanto, já regressou. Por acaso, o caso do Paulo Portas, deixe-me te diga... abandonar o jornalismo, quando dizemos abandonar o jornalismo, é no sentido literal, não é no sentido de assinar a opinião. Conseguinte, o Pedro está a tentar dizer-me a mim... Não, estou a pôr-lhe um problema. Não, está a tentar dizer-me, e digamos aos espectadores, que o Paulo Portas começou a fazer política no preciso momento em que saiu do Independente e entrou para a Assembleia da República, afirmação que seguramente... Objetivamente... Afirmação que seguramente, enfim, provocará uma gargalhada homérica neste país. Não tem que provocar gargalhada. Objetivamente é o que se passa. Não. Objetivamente foi o que ele disse. Objetivamente o que se passa é que o Paulo Portas foi diretor de um jornal no qual iniciou claramente uma trajetória política e uma intervenção política. Okay, muito bem. E eu não o condeno por isso, atenção. Só condeno depois é esse sofisma, não é? De agora, não é, que sou deputado, já não sou jornalista, quando no fundo, pura e simplesmente, ele passou a ser deputado, passou a fazer política como deputado, na decorrência de ter feito política no Independente. Muito bem, então vou tentar ir para outro caminho. Enquanto jornalista e na qualidade de político simultaneamente, consegue cumprir as clássicas regras e códigos de conduta dos jornalistas no que respeita à isenção, no que respeita às fontes, no que respeita à imparcialidade, no que respeita à Pedro, eu tenho uma visão muito rigorosa relativamente a esses códigos, que penso que, acima de tudo, defendem uma responsabilidade de quem escreve perante quem lê. Ou seja, o Pedro sabe perfeitamente que a isenção e a objetividade em termos de comunicação são realidades quase mitológicas, não é? A primeira coisa que um jornalista faz... Mas mais mitológicas ainda no órgão central de um partido, não é? A primeira coisa que um jornalista faz, em qualquer circunstância, antes de escrever, de filmar, de qualquer outra coisa, é tomar uma decisão que releva integralmente de critérios subjetivos e das suas opções ideológicas e culturais. É escolher sobre o que é que vai falar. Não é? E se eu escolho isto e não escolho aquilo, é por um critério qualquer. Ora bem, em meu entender, aquilo para que os critérios, para que as normas deontológicas servem, sobretudo, é para que as minhas opções, as minhas opiniões sejam claras perante quem me lê. Ou seja, eu penso que, ao fim destes anos todos de profissão, ninguém tem dúvidas, e eu não as escondo, não é? De quais são os meus pontos de vista. Não é? E devo dizer-lhe que, do ponto de vista pessoal, muito me... Como é que eu lhe ia dizer?
muito me orgulha, em última instância, não é? Que pessoas que seguramente não estão politicamente de acordo comigo, não é? Que sabem politicamente o que é que eu penso, não é? Possam acabar por concordar, não é? Com uma afirmação que eu faço, não é? Com uma revelação que eu trouxe, não é? Com uma opinião que eu emiti. Portanto, nunca sentiu, enquanto chefe de redação do Avante, nunca sentiu que, de alguma forma, podia estar, independentemente dessa subjetividade que é óbvia no jornalismo, que estava a ultrapassar os limites dessa subjetividade? De forma nenhuma. Em termos factuais. Por exemplo, estou a lembrar-me de situações pós-eleitorais, em que Partido Socialista e Partido Comunista juntos tinham uma maioria, apesar da vitória ser claramente do Partido Socialista. Sim. A primeira coisa que o Avante dizia foi: a esquerda ganhou. Aparentemente, isto está certo. Mas... Aparentemente. Só aparentemente, porque uma semana depois, o mesmo Avante, ou 2 semanas depois, o mesmo Avante já estava a acusar o Partido Socialista de fazer e de praticar uma política de direita. Vamos lá ver, eu não me parece que haja propriamente uma contradição. Aliás, vem muito a propósito, porque temos uma situação inteiramente idêntica, datada de ontem. Não é? Ora bem, a esquerda não ganhou em França. Ganhou ou não ganhou? Segundo a minha perspectiva, não, mas pronto. Bom, mas note uma coisa... Eu também sou jornalista. Ora bem, vamos lá ver. O que parece é que os partidos que se reclamam de esquerda, e se quiser de uma esquerda tradicional, não me parece relevante discutir essa questão, derrotaram, não é, os partidos de direita. Têm maioria, resumindo. Essa maioria é fruto, não é, de uma maioria somada, não é, socialistas, comunistas e outros partidos independentes de esquerda, verdes, etc. Portanto, se eu disser que a esquerda ganhou, julgo que é uma evidência do tamanho do Himalaia. Não é? Bom, agora que esta vitória se concretize numa política de esquerda, não é? Num governo de esquerda, correspondente a esta realidade de saída do resultado eleitoral, isso já é outra questão. E, aliás, note, há 3 semanas, o Partido Socialista e o Partido Comunista francês, não é, emitiram um comunicado conjunto que não constituiu propriamente um programa conjunto, mas constituiu uma plataforma de entendimento. Não é? Por conseguinte, não é, eu, como penso que os eleitores franceses não andam propriamente a dormir, não é, parte do princípio que este facto, que a credibilidade inerente a uma concordância entre 2 forças de esquerda, desempenhou um papel importante na decisão de voto, não é, do eleitor francês. Se amanhã esta decisão e este ato concreto de 3 semanas antes das eleições não for concretizado, então eu posso dizer que o eleitorado francês deu uma vitória à esquerda, não é? Mas que isso não foi suficiente para garantir um governo de esquerda e uma política de esquerda. E tenho uma certa dificuldade em que alguém me diga que isto não é verdade. Muito bem, eu só queria saber a sua opinião. Vamos fazer aqui o nosso primeiro intervalo nesta edição do Falatório. Um breve intervalo e voltamos já a seguir. Até já. E já estamos na segunda parte desta edição do Falatório, em que o meu convidado é o deputado do Partido Comunista Português, Ruben de Carvalho. Na primeira parte estivemos aqui às voltas com o jornalismo, a independência e como é que se consegue ser simultaneamente político e jornalista. O Ruben não me convenceu, mas pronto, mas também não tinha que me convencer. Fiquei a perceber pelo menos o que pensava. O meu ponto de vista. Revê-se no jornalismo de imprensa que veio hoje à sua volta, sabendo-se que trabalhou em tempos idos em jornais como o Século, a Vida Mundial, numa altura completamente, radicalmente diferente da comunicação em Portugal. Como é que eu ia dizer? Bom, por um lado é evidente que me revejo. Não? Nada do que acontece hoje em Portugal, nesse ponto de vista, é diferente daquilo que todos nós geramos ao trabalhar. Todos nós, enfim, somos pais desta situação, começámos há mais tempo. E por conseguinte, eu não faço parte em nenhuma circunstância da minha vida, seja na política, seja nos jornais, daquele tipo de pais que quando a criança teve 18, na escola diz, o teu filho teve 18, e quando partiu, o nosso filho teve 18, e quando partiu o jarrão da sala diz, o teu filho partiu o jarrão da sala. Ora bem, eu acho que o filho é nosso, portanto, para o bem e para o mal, as coisas cá estão. Tenho, evidentemente, posições
críticas em relação a alguns aspectos hoje da comunicação social. E citaria, enfim, estaríamos seguramente aqui até amanhã de manhã a falar disso, mas citaria num caso e noutro, portanto, num caso tornado novo dos audiovisuais e da televisão e num caso da imprensa, duas questões. No caso da televisão, a falta de deslindamento, Pedro há pouco falava da questão da política e da questão da informação, eu preocupo-me mais na questão da informação em televisão, a indefinição entre o espetáculo e a informação. Isso preocupa-me mais. A preocupação de fazer da informação um espetáculo acho que é mais violentadora do rigor da informação, não é? Do que às vezes a postura política ou ideológica que possa ter quem a faz e quem a transmite, e desde o momento que a assuma e a torne clara. Agora, transpor para o critério da informação o critério da mágica, da ficção, que é sem dúvida o critério do espetáculo. No espetáculo finge-se, não é? Aí eu já começo a ficar muito preocupado, e penso que todos nós temos razões para estar preocupados. No caso da imprensa, preocupa-me uma certa arrogância, não é? Por parte da imprensa. Eu continuo a pensar que o papel do jornalista é, de certa forma, um papel de charneira. Não é? É alguém que está entre o público e a realidade. Não é? E que, portanto, traz a realidade para junto do público e traz aquilo que é o público e a sua opinião no sentido de transformar a realidade. Ora, isto, a meu ver, envolve uma permanente atenção e uma atenção que, sem que isto constitua propriamente um termo que seja particularmente sedutor de humildade ou de modéstia, mas é o rigor, a preocupação desta atenção. É o não estar permanentemente a dar lições. Não é? É o tentar compreender a realidade e revelá-la ao público. Não é? Porque, digamos, eu sou o representante do público para passar 24 horas da minha vida a debruçar-me sobre a realidade e transmitir-lhe aquilo, não é, que é o resultado da minha análise, não é, e que pode ser útil para ele, mas, por outro lado, também 24 horas da minha vida têm que ser tentar compreender o que é que esse público quer, não é, e tentar revelá-lo através do meio, do mídia, não é, em que eu trabalho, que seja o jornal, a televisão, a rádio, qualquer coisa. Eu, quando lhe fazia esta pergunta, fazia também por uma outra razão. É que, ao ver o objeto que escolheu da sua estima para trazer aqui, ao ver a forma como se identifica e como reflete o jornalismo, quase me levaria a pensar que se o Ruben de Carvalho não tivesse decidido aos 16 anos entrar para o Partido Comunista, que teria sido e que seria hoje um jornalista como foi no século e na vida mundial, portanto da imprensa dita normal, não ligada propriamente a um partido político, como é o caso específico do Avante. Tem pena que isso não tenha acontecido? Alguma vez pensou que teria sido diferente, que teria sido melhor se não fosse como foi? Pedro, note, eu por um lado nunca deixei, e há aqui uma questão que é importante. Isto que eu acabei de lhe dizer e que penso que no fundo é o que está na alma dos jornalistas, que é, digamos, este estar no meio e tentar expressar, não é, de um lado para o outro duas realidades e tentar compreendê-las e transmiti-las, este empenho com gente, não é? Porque no fundo é de gente que estamos aqui a falar, não é? É de jusante e é montante. Tem estado presente em toda a minha vida e inclusivamente em coisas que eu nunca, digamos, antes de as fazer, tinha pensado fazer. Se há 25 anos alguém me dissesse que eu ia organizar espetáculos, não é? Eu dizia que a pessoa... Não. Nem tal coisa me passava pela cabeça. O que passava pela cabeça? Jornais, de facto. Só jornais e jornais, rádio. Não muito televisão, confesso. Porque o approach em relação à televisão eu penso que é diferente. E para a minha geração foi evidentemente diferente, até por motivos políticos, era uma realidade que estava bastante distante de mim, não é? De qualquer maneira, ser militante de um partido como o Partido Comunista, especificamente, que é um partido que exige um empenho e uma dedicação como aos jornais, a que o Ruben nunca virou a costas, acaba por modificar totalmente a vida de uma pessoa, em termos profissionais, em termos de carreira. Eu penso que talvez modifique, mas não se calhar pelas mesmas coisas que está a dizer, note. Eu em 1973, salvo erro, depois estamos em exato,
Portanto, em 1973, o Dr. Francisco Pinto Balsemão convidou-me para subchefe de redação do Expresso, que ainda não havia. Exatamente, exatamente. Ainda não havia. Eu recusei, não por qualquer motivo especial, mas porque tinha assumido, pouco tempo antes, um compromisso de ordem profissional que não me pareceu eticamente correto deixar. Nessa altura já era militante do partido. Já. Consultou o partido sobre esse convite ou não? Sempre consultei o partido e sempre discuti no meu partido todas as coisas importantes e relevantes acerca desse assunto, e devo dizer que, contra aquilo que as pessoas pensam, a responsabilidade individual dos militantes do Partido Comunista é talvez muito superior, não é, àquilo que é nos outros partidos, porque em muitas circunstâncias da minha vida os problemas foram discutidos, não é? As opiniões foram manifestadas e a decisão foi-me deixada. Com as consequências que pudessem dali resultar, Como ou não? em tudo na vida. Como em tudo na vida, e eu acho que isso é uma escola de responsabilidade que faz muito bem às pessoas em todas as circunstâncias da vida. O que aconteceu é que, a partir do 25 de Abril, eu fui para o Avante. Não é? E desde o convite que o Dr. Balsemão me fez em 1973 para ir para o Expresso, até ao convite que a Helena Santos Osório me fez o ano passado para eu escrever para a Capital, não é? Durante estes 20 e não sei quantos anos, nenhum jornal, nenhuma rádio, nenhuma televisão me convidou que fosse para fazer o que fosse. Não acha que isso deve à ligação profunda e quase imagem de marca que tem em relação ao partido, nomeadamente a uma organização que é a Festa do Avante, que é reconhecidamente associada à sua imagem? E você acha que isso é impeditivo? Não, estou a perguntar, não poderá ser esse um dos motivos? Bom, quer dizer, somos capazes de ser forçados a chegar à conclusão que sim, e a tirar disso as conclusões que se imponham. É que eu, francamente, não vejo, não é? Porque é que, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Não é? Nunca ao longo destes 20 e tal anos de pós-25 de Abril teve um momento de desalento, uma vontade de largar a política, pelo menos a política ativa, e virar-se, enfim, para o jornalismo, por exemplo, ou para outra atividade qualquer, como muitos dos seus camaradas fizeram? Dos seus ex-camaradas, neste caso. como se decorre. Não. Momentos de desalento não tive. Tive desgostos, como perplexidades. Não é? Mas o que eu tenho, acima de tudo, há muitos anos, é convicções. Mas vê, por exemplo, o Império Soviético ruir da forma como ruiu, para um militante do Partido Comunista há tantos anos, e ainda por cima jornalista, significa o quê? Não há ali não há falta de ar nesse momento? Bom, eu devo dizer-lhe que eu sou comunista, e o facto de ser comunista e ser um comunista militante do Partido Comunista Português significa que sou um marxista. Aliás, o meu camarada avô inglês teve uma vez uma frase, um trocadilho que eu acho particularmente feliz, porque disse uma vez numa reunião: eu sou um marxista-leninista ortodoxo e, por conseguinte, sou um marxista-leninista heterodoxo. Ora bem, o que eu acho que é de facto uma feliz expressão, e acontece que eu não encontro em nenhuma das análises essenciais que moldaram a minha maneira de pensar, e nomeadamente no marxismo, nada que diga que não há derrotas, não é? E nada que diga que isto é um encadeado sucessivo e imparável de vitórias. Não é? Mas estes últimos anos têm sido um imparável. Se nós fizermos a história do que têm sido os grandes anseios do homem, não é? Enfim, pela transformação da sua vida, não é? Em termos de tempo, não é? Sim, o tempo é capaz de ser um pouco pesado, mas não é só agora, sempre foi. Mudar o mundo, e aliás aquilo que talvez todos nós nos tínhamos iludidos, mas todos, não só a esquerda, não só os comunistas, todos nos iludimos a esse respeito, foi que transformar a vida, transformar o homem, transformar a realidade, podia ser mais rápido do que de facto pode ser, não é? Mas isso não me leva a ter quaisquer dúvidas sobre o mérito e o empenho, não é? Do esforço e da vontade de transformar. Naturalmente que eu tenho a derrocada do campo socialista constituiu um rude golpe. Penso que não foi só para mim. O mundo não é hoje mais seguro do que era há 20 anos atrás. Não se colocam hoje aos homens, não é? E à humanidade perspectivas radiosamente mais favoráveis do que se colocavam há 20 anos atrás. Não
E podíamos ir por aqui fora. Mas a verdade é que toda uma política, toda uma ideologia que era transmitida, que era veiculada pelo Partido Comunista Português em Portugal, no que respeitava às virtudes desse modelo, do modelo de leste, acabaram por ser postas ali em causa, sem que houvesse uma capacidade de resposta. O Partido Comunista não soube responder a tempo e horas. Não lhe queria colocar a questão nesses termos. Porque é que não soube responder? A questão é, que volta é que se pode dar a isso mantendo a convicção? Conforme sabe, o PCP reconheceu, não é? Reconheceu publicamente com a normalidade e com a serenidade, numa primeira fase, o seu atraso, etc. Mas nem sequer me parece isso fundamental. Porque nota uma coisa. Não foi mercê da existência do campo socialista, stricto sensu, diretamente, que o PCP se construiu. Não. Aqui, a visão que o PCP tinha acerca da importância, tinha e tem, acerca da importância do campo socialista, mais do que uma importância, digamos assim, puramente egoísta, digamos assim, ou centrada em si próprio, tinha que ver com uma realidade do mundo, não é? Em que o PCP considerava que a existência, considerava e continua a considerar, que a existência, não é, de uma força, de um elemento, não é, com a força política, geoestratégica, económica, militar, etc., que tinha o campo socialista, era um fator corretor das desigualdades do mundo e potenciador das transformações do mundo em circunstâncias favoráveis. E mantemos isso. O nazismo não teria sido derrotado, não é, sem a participação da União Soviética. O colonialismo não teria desaparecido sem a participação do campo socialista. Mas, portanto, isso mantém-se. Agora, note, da nossa parte, nós fizemos por nós próprios. Não é? É público e notório que desde a reorganização de 41 até 1949, não é, o PCP nem contactos com a Internacional Comunista teve. Não é? E é um período-chave da reorganização e da configuração do partido que ainda hoje somos. Não é? E continuaremos a ser. Eu penso que os grandes valores morais, éticos, políticos, não é, que o PCP tem, não é, e em função do qual os seus militantes atuam e os seus dirigentes atuam, tem fundamentalmente a ver com o trabalho que nós próprios fizemos e com a obra que nós próprios construímos. Muito bem. E que, como se constata, sobreviveu à derrocada. Sobreviveu com dificuldades e com uma progressiva... Acho que sim. Acho que os resultados eleitorais do Partido Comunista indiciam isso mesmo. É certo que, apesar de tudo, mantém uma vitalidade que muitos críticos diziam impossível, mas ela não é também... não é crescente, por exemplo, e deveria provavelmente ser. Não sei se não é crescente. Tendo Ruben de Carvalho sido um publicitário e, portanto, conhecendo certamente as formas mais eficazes de fazer transmitir uma mensagem, não acha que o Partido Comunista se desadaptou na linguagem, na forma de comunicar com os eleitores, se desadaptou e perdeu um pouco o pé ao discurso? Não sente isso? Ora bem, eu penso que eu julgo que é preciso muito cuidado. E muitos partidos de muitas orientações têm pago um custo pesadíssimo pela não consideração da diferença entre a mensagem, para utilizarmos um chavão, entre a mensagem política e a mensagem publicitária. Note, Pedro, que há, em meu entender, um valor básico da comunicação política entre uma organização política e os seus simpatizantes, os seus apoiantes, os seus eleitores. É a confiança. É ter-se confiança na organização, ter-se confiança nas pessoas, ter-se confiança nos militantes, ter-se confiança nos dirigentes. Ora, eu penso que o Partido Comunista é um espantoso caso, não é? O PCP é um espantoso caso de vitalidade do essencial desta mensagem. Não é? As pessoas, e o Pedro concordará, não é? Podem não concordar, podem não subscrever, não é? Podem estar até em posições, mas têm em relação ao PCP, aos seus dirigentes, à sua política, aos seus militantes, confiança. Eles são o que dizem, então, dizem o que são. Como é que explica que a maioria dos trabalhadores, daqueles que no fundo se poderiam e se deveriam identificar com a mensagem da CDU, neste caso, não vote... Pedro, note que há mutações profundas e isso é um problema mais profundo, que não tem que ver, que não se resolve com alterações de linguagem. Note uma coisa. A Setnave, não é, ou a Lisnave tiveram um número de operários, não é, da casa dos 5.000, 6.000, 7.000 operários. A célula do PCP, na Setnave, chegou a ter, quando a Setnave tinha 5.000 trabalhadores, 700 militantes.
A Sete Nave tem presentemente 3 mil trabalhadores. Os 5 mil trabalhadores que faltam não morreram. Não é? Foram despedidos, etc, etc. Mas mudaram a sua vida. Saíram dos sítios onde moravam. Passaram a ter outras profissões. Passaram a ter outro tipo de relação até com a realidade. Não é? Note uma coisa, por exemplo, quando um trabalhador, não é, recebe uma indenização, não é, e é, por exemplo, forçado a montar um pequeno negócio de pescate, não é, evidentemente que a sua relação com a realidade é diferente daquela que era anteriormente. Não é? O seu relacionamento com as pessoas é diferente, mudou de ponto de residência, etc. Ou seja, até o tipo de interesses, de preocupações que possa ter. Ele que, por exemplo, não é, 5 anos antes ou 10 anos antes, não é, tinha uma vida que era muito pautada por uma questão de um salário, não é, pode passar a ter uma vida que é muito pautada, por exemplo, por uma questão de impostos. Não é? Se passou, por exemplo, a ser um pequeno empresário. Bom, de qualquer maneira, isso não explica... Isto explica uma coisa que é particularmente importante. É que as mutações que existiram na sociedade, e não existiram casualmente, não é? Porque é evidente que, tal como os comunistas sabem, que as fábricas, não é, e que as grandes empresas industriais fabricam, não é, juntamente com os produtos, também a classe operária, não é evidente que o capital também o sabe. E não é por acaso, não é, que divide, que deslocaliza, que é um termo ótimo, não é? Deslocaliza, compartimenta, não é? E faz outro tipo de trabalho, desde o teletrabalho a tudo o que possa ser, não é? A fragmentação de uma opinião e de uma capacidade de intervenção. Lá, se agora me perguntar se nós já encontramos a forma de responder a esta realidade, digo-lhe com toda a tranquilidade que não. Pronto, bem me parecia. Acreditou algum dia que o PCP podia governar Portugal ou ia governar Portugal? Não, eu continuo a acreditar que o PCP pode governar Portugal. Não, mas que... Então a pergunta... Não vejo, aliás, nenhum motivo para que não possa. Porquê? Não, mas acreditou que algum dia... É um partido constitucional. Tem quadros, tem dirigentes, tem militantes, não sei quê. Desde que tenha votação e as circunstâncias políticas se proporcionem, qual é a dúvida? É a diferença entre o ser e o... Acreditou algum dia que o Partido Comunista Português ia governar Portugal? Faço mais do que isso, trabalho todos os dias por isso. Portanto, acredita que algum dia vai governar Portugal? Não tenho mesmo a mais pequena dúvida. Não tem a mais pequena dúvida? Não tenho a mais Quando é que isso sucederá? Não faço a mais pequena ideia, mas já agora digo-lhe também mais uma coisa. Evidentemente que eu não faço futurologia e não faço a mínima ideia como é que o grande impulso de transformação, não é, e de defesa dos interesses, não é, dos mais desprotegidos que a política de um Partido Comunista significa, não faço a mínima ideia como é que ela se vai processar e como é que ela se vai expressar daqui a 50 anos. Já cá não estarei e, possivelmente, ela poderá ter outras fórmulas, outras estruturas orgânicas, não faço a mínima ideia. Há uma coisa de que eu tenho a certeza absoluta. Não é de que nenhum esforço de transformação real, efetivo e capaz poderá ser feito abandonando a riquíssima experiência de luta, de intervenção, de combate e de criação do movimento operário e do movimento comunista. Você parece que estava a fazer lembrar o Dr. Álvaro Cunhal a falar. O mesmo ímpeto, até o dedo e tudo. Bom, quer dizer, as coisas não me parece que seja propriamente... Eu quase consideraria um elogio. E se calhar o Pedro também. E se calhar o Pedro também. Não, é que há uma coisa que nós somos todos. É homens de convicções. Sim, mas não tem que ser todos iguais, não é? Podem penso que não dentro somos. das convicções. Penso que não somos. Não, mas estava a fazer mesmo lembrar, sinceramente, eu fiquei assim um bocado até não é que eu julgo que nota, há uma coisa que eu penso que é necessário ter em conta. É que há uma perda de memória, não é, em que se joga, não é? E onde a comunicação social tem algum papel, e a meu ver negativo, e a televisão, pela estrutura fragmentada da sua informação, tende frequentemente a fazer esquecer o problema processual da vida. As coisas têm um princípio, evoluem, não é? Transformam, continuam, etc. O tipo de informação que a televisão dá é uma informação sem passado e frequentemente sem futuro. As coisas morrem em cada telejornal, não é? E na intervenção prática e cotidiana, não é, isto ensina. É uma das grandes forças da direita. A direita nunca abdica da história. Não é? Muito bem, vamos fazer aqui o nosso segundo intervalo nesta edição do Falatório. Um breve intervalo e voltamos já a seguir. Até já.
Terceira e última parte desta edição do Falatório. Já tenho um telefonema em linha para o Ruben Carvalho. João Paulo está a falar-me de Lisboa, é gestor agrícola. Boa noite. Estou. Boa noite. É comigo? Eu penso que sim, João Paulo. Exatamente. Então é consigo. Muito boa noite. Boa noite. Olha, Diga. eu só queria fazer uma afirmação e uma questão para pôr no ar aí para debate no vosso programa. Para já queria lhe dar uns parabéns a si, que eu sou um ouvinte assíduo do vosso programa e gosto bastante. Obrigado. Portanto, abordam sempre temas muito pertinentes, acho muito interessante. Portanto, eu sou um jovem, tenho 25 anos e, portanto, a ideia que eu tenho do comunismo, do modo geral, é que eu acho que é uma utopia. Portanto, acho que se fosse praticável era a coisa mais bonita do mundo, mas o que é um facto é que é uma utopia. É a minha opinião. E queria fazer uma pergunta para debate aí, se não acha que o Partido Comunista Português está muito envelhecido, que não se vê juventude entusiasmada pelo comunismo. Portanto, se não acha que isso é um indício de fim de vida do comunismo. Portanto, a minha questão era esta. Muito obrigado, Muito bem. João Paulo, obrigado pela sua participação. Boa noite. Ruben. Ora bem, Uma utopia por um lado, agradecer, o envelhecimento por outro. Uma utopia é, seguramente. Não é? Só que as utopias são, e sempre têm sido, ao longo da história da humanidade, elementos retificadores, não é? E geradores da transformação da própria realidade. Não é? É evidente que qualquer situação, não é? Antes de o ser, não o é. Não é? E para que passe a sê-lo, é necessário que nos batamos por ela e é necessário que, digamos, tenhamos uma visão utópica, porque ela ainda não é real, daquilo que se quer e daquilo que se pretende. Eu aliás, escrevi hoje uma coisa a esse respeito, uma crónica a esse respeito, em que eu manifestava em total desacordo com João Carlos Espada, com um artigo que ele escreveu, e em que digo exatamente que ainda bem que o João Carlos Espada não nasceu no século XX e não no século XVIII, não é? Porque senão, quer dizer, nem sequer tinha a utopia de um esquentador, não é? Continuaria seguramente a tomar banho numa selha, não é? Ora bem, ora bem, o que é facto é que o esquentador, antes de o ser, era uma utopia, ter água quente em casa. Bom, por conseguinte, eu não tenho nada contra as utopias, e estas utopias não são utopias puro fruto da nossa imaginação. São o puro desejo da nossa vida, como aliás o nosso telespectador o disse, não é? Por conseguinte, são as chamadas utopias porque vale a pena lutar. Quanto ao envelhecimento do PCP... É uma crítica que, de resto, é recorrente. Sim, há uma crítica recorrente, mas eu julgo que tenho pena de não ter um bocadinho mais de tempo para falar do assunto, porque isto sugere uma data de questões. Eu elencaria só e diria só alguns temas. Em primeiro lugar, não é? Nós não temos e nunca tivemos dentro do Partido Comunista e dentro do PCP a ideia de que as realidades políticas, não é? E as vicissitudes políticas e a resposta às vicissitudes políticas se tem uma tradução de substituição de homens. Note que os restantes partidos portugueses são implacáveis. Uma derrota eleitoral, não é? E uma liquidação, não é? De uma direção. Lá vai líder. Lá vai líder. Nós não temos essa opinião e penso que nós não temos essa opinião e a vida demonstra que essa opinião não é correta. Não é da responsabilidade exclusiva de um líder, não é? Uma derrota política e, portanto, liquidar o líder é uma falsa solução e é por isso que nós não a temos. Não é? Temos substituído ao longo da nossa história dirigentes do partido, não é? Mas quando as razões o justificam. Sim, mas isso também não explica o conhecimento, o facto das pessoas lá estarem... Não, porque o problema é que nós somos um partido, não é, que não começou com o 25 de abril de 1974, não é? Nós tínhamos dirigentes antes do 25 de abril de 1974. Temos, felizmente, dirigentes que começaram a dirigir este partido em 1941. Não
Quer dizer, e isto é uma realidade que os outros partidos não têm e que nós, felizmente, temos. Segunda questão. Não estou de acordo com, digamos, o afastamento da juventude. Já falámos aqui e eu aí falo um pouco, passo a expressão de poleiro, não é? Porque estou profundamente ligado à festa do Avante e eu devo dizer uma coisa, que a festa do Avante não se fazia se não houvesse jovens para fazer. Não é? E que isto seja particularmente claro. Bem sei, mas também já teve os seus momentos de glória mais afirmada, não acha? Não concorda? Pedro, note uma coisa. Tudo se modificou em Portugal. Quando a festa do Avante se fez em 1976 foi 7 anos depois do Woodstock. Não é? O que, dado que o Woodstock foi nos Estados Unidos, é uma mudança, digamos, é uma decalagem relativamente... E a festa do Avante foi na fila. Ora bem, note uma coisa, tudo mudou. Note que quando os Rolling Stones, quando o Brian Jones morreu, e os Rolling Stones fizeram um dos primeiros espetáculos históricos do rock ao ar livre em Hyde Park, de homenagem ao Brian Jones, e que o Times escreveu que até se ouvia o Mick Jagger arfar, o PA que lá estava tinha 2.500 watts. Que é uma coisa que hoje qualquer discoteca da 24 de julho considerará ofensivo ter do lado esquerdo quem entra. Ora bem, na festa do Avante, coisas do mesmo género se passaram. Não havia concertos em Portugal. Não é? A festa do Avante foi uma afirmação, não é, de um determinado tipo de cultura, de um determinado tipo de realidade cultural, que foram os espetáculos de ar livre, foram os grandes concertos musicais de ar livre, etc., etc., que depois se multiplicaram. Não é? E até se multiplicaram de formas complexas. Porque note uma coisa. Acha, Pedro, e o Pedro que é um homem também familiarizado com isto, por exemplo, sei lá, o Urban Jungle, o concerto dos Rolling Stones, era passível de ser feito dentro da festa do Avante? É impossível. Não é porque aliás, note que os festivais... Houve tempos em que os Pink Floyd foram anunciados eternamente para a festa do Avante. Não, mas é que note, Também tem espetáculos de uma natureza e de uma dimensão bastante razoável. Não, mas é que o facto dos Pink Floyd terem sido uma cena recorrente da festa do Avante tem que ver com uma relação de amizade, não é? Que eu tenho há muitos anos com um dos Pink Floyd. Não é? Eu não sabia que era por causa disso. Não, mas nasceu pura e simplesmente daí. Nasceu pura e simplesmente daí. Quer dizer, não tem, nunca teve. Não há fumo sem fogo. Não tem, nunca teve. Porque, inclusivamente, não é? Quando os Pink Floyd fizeram o que foi o primeiro concerto, foi o concerto nas docas de Marselha. Não é? Quer dizer, era perfeitamente claro, não é? que aquele concerto, os Pink Floyd não fizeram nenhum concerto na festa do L'Humanité, por hipótese. Não é? Quem foi à festa do L'Humanité, de grande grupo, foram os Genesis, fizeram um espetáculo, um concerto completamente convencional. Não é? Porque o problema é que noto que todos os festivais de rock desapareceram. O que tem hoje como festivais são festivais ou de folk, ou de jazz, world music, por conseguinte, espetáculos... Há aquelas iniciativas pontuais de uma noite promovida por uma cerveja e tal, aquelas... Mas mesmo assim, note que são coisas que do ponto de vista de apresentação cénica têm que ser extraordinariamente empobrecidas. Porque hoje em dia os grandes grupos fazem uma trajetória em que fazem espetáculos até fazerem a sua produção própria que depois... Portanto, há dificuldade, em manter o nível que a festa do Avante teve, por exemplo, manter as características. Note que se verificarmos nos Estados Unidos ou em qualquer outro sítio, este tipo de festivais rock globais, não é? De certa forma desapareceram. Muito bem. Tenho ao telefone Ana Gonçalves, é secretária, está a falar-me de Lisboa. Boa noite. Boa noite. Diga, por favor. Olha, o Pedro Roldbart disse no início do programa que o Rubén de Carvalho era um apaixonado pela música popular. É sim, sim. Portanto, o que eu queria perguntar é o que pensa do boom, digamos assim, da música pimba e do enfraquecimento da música de intervenção. Muito bem, muito obrigada, Ana Gonçalves. Obrigada. É uma questão pertinente, tanto mais que presumo que música pimba na festa do Avante nunca entrou. E daí não sei. Não é inteiramente verdade. Não é verdade. Já entrou. Não é inteiramente verdade. E eu devo dizer que, exatamente, e como o Pedro disse, eu sou um apaixonado de música popular, eu não, se calhar vou provocar aí alguma escandaleira, eu não subscrevo enfim, as catilinárias generalizadas desta terra contra a música pimba. Não sou, evidentemente, como se deve imaginar, um apaixonado
da estética e da qualidade musical da música pimba. Mas o que eu tenho é um pressuposto, o que me tem servido acompanhado ao longo da vida, é que as coisas não acontecem por acaso e que as pessoas não são completamente tontas. Não é? O que acontece com a música pimba é que a música pimba teve o particular talento, e essa é a sua gênese, não é? De fazer um tipo de aproveitamento de potencialidades técnicas, não é? Que outras músicas não fizeram. Muito sossegadamente, o que acontece é que numa festa, numa aldeia, não é? Um grupo de música pimba são 3 pessoas, se tanto, não é? Com uma aparelhagem que tem um teclado, não é? Um pequeno PA, etc., e que custa a organização dessa festa, não é? Umas dezenas de contos de reis, eventualmente uma centena ou pouco mais, e que com isto assegura a festa. Não é? Ora bem, e como eu não acho que as pessoas sejam completamente tontas pelo facto de quererem uma festa, não é? Se aquilo que está ao seu alcance é uma determinada verba, e se há quem nos proporcione essa verba, é preciso começarmos a ter em consideração este problema e não nos desatarmos todos a dizer que as pessoas são uma cambada de tontos que gostam de má música. Segunda questão. A música pimba recuperou uma coisa que recorrentemente está na origem de debates na música popular e na música pop, que é o caráter dançável da música. Não é? A música popular tem oscilado ao longo de todo o século XX, não é? Entre, digamos, a sua maior dançabilidade ou menor dançabilidade. A música pimba teve, igualmente, a clarividência de ir buscar malhas musicais extraordinariamente dançáveis. Não é? Tenho visto pessoas do mais requintado do ponto de vista intelectual e artístico dançarem alegremente tangos que só poderiam ser dançados de outra forma com um disco. Bom, mas agora, a espectadora falava do enfraquecimento da música de intervenção. Ora bem, é que a meu ver não tem que ver com a música pimba. Não está relacionado. É que não tem nada a ver. Eu penso que os músicos da música pimba fizeram aquilo que tinham que fazer. Lutaram pela vida, utilizaram instrumentos que entretanto apareceram, aprenderam a utilizá-los, criaram mercados onde até em muitos casos não desalojaram ninguém, de onde não desalojaram ninguém, pura e simplesmente não existiam, não é? E lá vão. E mesmo em relação, digamos, à brejeirice das letras, etc., eu também recomendava alguma prudência a esse respeito, não é? Porque a música popular, e nomeadamente a música folclórica, não se caracteriza frequentemente por se pautar pelos critérios de boa educação que deviam, por exemplo, reger o funcionamento aqui do Conselho de Administração. Ora bem, mas relativamente à questão da música de intervenção, não é? Eu penso que aí se recuou. Mas não penso que se tenha recuado porque a música pimba veio ocupar isso. Agora, do ponto de vista da responsabilidade da crítica, do ponto de vista da responsabilidade da divulgação, do ponto de vista da responsabilidade dos discos, isso eu não tenho dúvidas nenhumas que há uma demissão. Não é? Porque nós deixámos de ter editores discográficos para passarmos a ter publicadores de discos, deixámos de ter, não é, programas radiofónicos para passarmos a ter playlists, não é? Etc. Não é? Portanto, isso aí é outra questão. Bom, estamos a caminhar para o final da emissão, mas eu ainda tinha aqui, não me queria perder com algumas questões de ordem mais prática. Trouxe a Portugal todos os artistas de que gosta? Ou há aí dois ou três nomes aí atravessados? Não, aliás o critério do meu gosto não tem sido um critério determinante naquilo que eu tenho feito. Bem sei, evidentemente, mas há sempre a tentação, ou seja, eu tenho tido sempre a preocupação, e sempre o fiz, eu e as pessoas que há muitos anos me acompanham, não é? E que entretanto se vão renovando no trabalho que tenho feito, de estarmos firmemente convencidos da qualidade daquilo que trazemos. Não é? Até são coisas, eu devo dizer-lhe, por exemplo, eu gosto muito de música clássica. E concretamente gosto muito de barroco, não é? Levei uma vez uma orquestra de barroco à festa e levei pela primeira vez, segunda, nos últimos 2 anos, uma orquestra de música clássica à festa do Avante. Mas deliciou-se, certamente. Principalmente, não, fiquei muito feliz, devo dizer, nomeadamente o ano passado, há 2 anos e o ano passado. Fiquei muito feliz porque penso que se demonstrou uma coisa que era urgente demonstrar. É que não há barreiras
não é? A estabelecer neste campo. Não há públicos, há que criar condições. Naturalmente que o repertório tem que ser estudado, claro. Naturalmente que as condições técnicas têm que ser criadas, mas isso é verdade, quer no São Carlos como na festa do Avante, ou em qualquer outra circunstância. Antes de fecharmos mesmo esta emissão, tem nesta legislatura a sua primeira experiência como deputado à Assembleia da República. Disse numa entrevista à Paula Moura Pinheiro uma frase que me incomodou. Confesso que já me massa um bocado. É verdade? Anda amassado com aquilo? Note uma coisa, para uma pessoa que tem uma experiência de vida, do ponto de vista profissional e político também, muito ligada à produção, à atividade, a fazer coisas todos os dias, não é? Fazer um avante todas as semanas está feito, toca a fazer outro, fazer a festa, e aliás noto que isto tem muito a ver com a minha própria maneira de ser. É evidente que o tipo de trabalho parlamentar mais pausado, requerendo mais estudo, o que não me preocupa, pelo contrário, não me incomoda, mas até pelas circunstâncias em que é feito, por vezes não consegue ser feito também com rigor, ou seja, claro. Não é o deixar a atividade para passar a ser uma coisa que no fundo também está um pouco dentro de mim, eu sou de história, que seria o investigador e o rato de biblioteca, etc. Confesso que desse aspecto, pessoalmente, digamos, o anseio de concretização, de realização, não é muito grande, de ver as coisas a andar é muito grande. Felizmente, não é que o meu partido não me deixa aborrecer-me nesse aspecto, não é? E lá continua a ter a festa do Avante e outras já está organizada coisas este ano, certamente. Já. Exatamente. E há de ser em setembro, ainda por cima este ano, há de ser em setembro, ainda por cima este ano com eleições autárquicas, portanto servirá certamente. 5, 6 e 7 de setembro, muito bem. Na Atalaia. Bom, tenho aqui os jornais deste último fim de semana, semanários e alguns diários. Vamos dar uma episódios neles e ver se encontramos aqui uma notícia que tenha sensibilizado particularmente o Ruben de Carvalho. A Visão puxou à capa o Hermano José, diz que o Hermano despeja ao saco, provavelmente porque tem menos audiências ou não sei o quê. 6,5 milhões de contos num ano, acabou a mama, Alberto João Jardim zangou-se com os clubes da Madeira. O consumo de drogas em privado vai deixar de ser crime, é uma proposta de lei do Partido Socialista. Lei das finanças locais tem sido, sem dúvida, o assunto destes últimos dias. O engenheiro António Guterres foi ao Jamor anunciar a iluminação no estádio. Sampaio desvaloriza conflito entre governo e oposição. Crise, PSD não deixa cair o governo. Barcos em terra provocam fúrios dos armadores, enfim. Se tivesse que escolher, foi aquelas que eu fui lendo, foi as manchetes. Se tivesse que escolher alguma destas ou outras que lhe tenham passado por aí, destas notícias, uma que lhe dissesse particularmente respeito esta semana? Eu penso que há aqui uma questão acerca da qual as pessoas deveriam refletir e que são aqui duas do público, não é? Ora, isto é de sábado, isto é de domingo. Sim. Crise. PSD não deixa cair o governo, Marcelo nega recuo, PS já faz depender a estabilidade da vitória nos autárquicos. Ou seja, eu penso que isto reflete duas coisas que eu penso que são igualmente negativas. Não é? Por um lado, é digamos, um jogo político de pouca consistência que muda, não é? Em 24 horas. Em segundo lugar, este jogo político só muda em 24 horas porque onde ele muda é aqui, é nestes títulos. Não é? Bom. Portanto, eu penso também... Não é? Está, portanto, a corresponsabilizar a comunicação social também por esta mudança de jogo. Estou a corresponsabilizar a comunicação social. Porque o que permite que a política saltite desta forma aparentemente confusa e seguramente confusionista, não é depois este tipo de expressão. Não é? Eu penso que o papel da imprensa e o papel da comunicação social é exatamente esclarecer que isto não é assim. Muito bem, Ruben, muito obrigado por ter vindo ao falatório pela segunda vez. Obrigado e até à vista. Sim, senhora, chegamos assim ao final desta emissão do falatório. Amanhã estará por aqui Catarina Portas, debatendo temas relacionados com a juventude. Eu volto de hoje a 8 para mais um falatório, mais uma figura, mais uma conversa. Boa noite, até lá.